Como você se sentiria se acordasse com muita disposição e energia, todos os dias para treinar, brincar com seus filhos, curtir seus netos, praticar esportes, ser mais ativa nas tarefas do dia a dia? Parece um sonho distante, não é mesmo? E infelizmente, essa não é a realidade da metade dos brasileiros. Muitos já acordam cansados, indispostos, acordam querendo voltar para a cama. Outros têm dificuldade de pegar no sono ou nem dormem. E ao invés de viver, estão tentando sobreviver dia após dia. Parece que você está algemado ao cansaço e isso te impede de viver. Esse cansaço tem uma causa e principalmente uma solução. Existe uma luz no final do túnel, que é um caminho para você viver mais. E existe uma forma de ter muita energia e disposição todos os dias e ser livre, sem ficar escravo de medicamentos. E quando você conhece esse caminho, já não há mais rinite, sinusite, ansiedade, diabetes, sobrepeso, insônia, candidíase e demais doenças crônicas. Parece um sonho, não é? Mas é real. Esse caminho existe e chegou o dia de você conhecê-lo. Bem-vindo à Masterclass Viva Mais! Olá, sejam todos muito bem-vindos à Masterclass Viva Mais. Essa que é quase uma consulta online, mas é a oportunidade para você aprender o caminho para ter muita disposição e energia. E olha, o melhor, sem precisar de muitos medicamentos. E eu acredito que você deva pensar, mas isso é uma mágica, é tão bom assim. Posso te afirmar que isso tudo é real. Depois de viver, de aplicar em mim, em várias pessoas, posso afirmar para você que é possível você ter muita disposição e energia todos os dias. Então vamos lá, vamos começar? Agora vou compartilhar aqui com vocês uma aula extraordinária que eu preparei. Fica ligado, presta bastante atenção e vamos lá. Vou começar compartilhando com vocês. Eu sou a Luana, tenho 26 anos, sou mãe de 2 filhos. Luana, tenho 26 algumas anos, histórias. sou mãe de 2 Gente, filhos, calma que e agora eu estou mais disposta, voltou toda a minha energia, meu Vamos cabelo. Lá, agora sim, tá agora com... vai. Eu sou a Luana, tenho 26 anos, sou mãe de 2 filhos, e agora eu estou mais disposta, voltou toda a minha energia, meu cabelo tá com brilho, tá com vida. Olá, eu sou Leonardo Perru, eu tenho 36 anos, eu sou empresário e hoje eu consigo ter energia e disposição todos os dias para trabalhar, para curtir a minha família e para poder aproveitar a vida. Meu nome é Valmir Bispo, sou empresário, tenho 59 anos e hoje eu tenho disposição e energia todos os dias. Legal, né, pessoal? Você já se imaginou acordar assim, com muita disposição e energia, para brincar com seus filhos, para trabalhar, treinar, de repente jogar bola, beach tênis, praticar esportes? Eu, por exemplo, amo dançar. Agora aproveita e já coloca aqui no chat o que você faria se acordasse todos os dias com muita disposição e energia. E sabe o que é mais incrível? Todas essas pessoas, elas não precisaram se entupir de remédio, não precisaram de muitos medicamentos para ter esses resultados. E não existe nenhuma mágica para fazer isso. Isso tudo é possível porque faz parte de um método real que já transformou dezenas de famílias. E antes de começar a compartilhar um pouco mais com você sobre esse caminho que gera muita transformação, disposição e energia, eu vou contar um pouco a você como começou esse método, como eu criei esse método. Eu vivia um pouco como você, dias de glória, dias de dor, porém os dias de dor foram se tornando mais frequentes e mais intensos. Desde quando eu era criança, eu tinha muita rinite, muita sinusite. Imagina uma pessoa que vivia afanha, gente. Mas sempre achavam que era normal, que era porque a minha imunidade era baixa. E na adolescência não melhorou. E eu frequentemente comia, passava mal, tinha dificuldade para ir ao banheiro. Sabe aquela famosa constipação? Só que os meus pais, eles foram ensinados que tudo isso era normal.
Então, eu sempre tinha alguma dessas crises e eles me davam muitos medicamentos. Eu, Débora, eu sou fascinada, gente. Eu amo mesmo a área da saúde e a área da beleza. Por isso, decidi fazer farmácia, porque eu podia unir a questão da saúde e da beleza formulando formulações de suplementos, formulações de cosméticos. E aqui estou. Na época, então, da faculdade, eu conciliava casa, o trabalho, a faculdade e veio, então, a sobrecarga. Eu comecei a me sentir muito cansada, eu passava mal com frequência, ficava indisposta, irritada e tinha muita crise de enxaqueca. Ia para o hospital sempre com crise de enxaqueca. E na época, eu fiquei bem acima do peso, mas eu estava numa faculdade de farmácia e o que eu aprendi lá? Tomar medicamentos, que trazia muito alívio para os sintomas. E aí eu seguia a vida. Mas aquilo foi ficando cada vez mais intenso. E um dia, olha, eu me lembro, gente, desse dia. Um dia eu desmaiei. Eu tinha acabado de fazer uma prova e eu desmaiei. E eu só me lembro de alguém me arrastando para algum lugar. E fui levada para um hospital, perto da faculdade tinha um hospital. E aí perguntei, nossa, doutor, o que pode ter sido? E ele falou, é o estresse, isso daí é normal, foi tido como normal e segue a vida. E essa situação, então, na minha vida durou ali pelo menos uns 4 anos durante a minha faculdade. E eu acreditava que todo aquele cansaço e todo aquele mal-estar estava envolvido com a minha rotina, com a minha correria. Passou um tempo, eu já estava formada e eu, então, e o meu esposo achamos que estava na hora certa de termos o nosso primeiro filho. Então, nós nos programamos e veio o tão sonhado positivo. Mas, infelizmente, esse sonho rapidamente se tornou uma dificuldade, um pesadelo, porque a minha gestação não evoluiu e depois de 8 semanas eu sofri um aborto. E conversei com o médico e ele disse que aquilo era normal em famílias que já aconteceu, que já teve problemas de aborto, mas na minha família nunca tinha havido nenhum caso de aborto. E ele pegou e falou que era tudo bem e tal, então ficou subentendido que aquilo era normal, ninguém tocou mais no assunto, e ele falou que depois de um tempo eu podia tentar de novo, e foi então que nós fizemos. E graças a Deus veio de novo o positivo, ficamos muito felizes, porém também essa felicidade durou pouco, porque novamente essa gravidez não evoluiu. E foi muito doloroso passar por todo aquele processo, pela curetagem, que é uma pequena cirurgia. E eu fiquei muito mal emocionalmente, estava muito abalada e achando que eu nunca ia conseguir ser mãe. E os sintomas, gente, o cansaço, a indisposição, tava tudo lá. Aparentemente eu não tinha nada, não tinha nenhum problema para engravidar. O médico, inclusive, sugeriu que eu passasse por uma equipe de avaliação de uma faculdade, uma universidade em São Paulo, para eles me estudarem, porque ele falou, não sei o que você tem, ninguém sabe, não temos respostas, por que você está abortando assim? Mas eu já tinha 30 anos e precisava esperar para que alguém dessa universidade me atendesse mais 2 anos. E aí, eu vou dizer para vocês, eu e o meu esposo, nós decidimos exercer a nossa fé. E nós oramos e pedimos a Deus um milagre. E graças a Deus, Deus ouviu as nossas orações e nasceu o Samuel. E depois, para completar a nossa alegria, a nossa casa, veio o João Lucas. E eu digo hoje que eu tenho 8 filhos, porque eles são tão abençoados que cada um vale por 4, de tão abençoados que eles são. Agora que eu já estava ali com as crianças, o meu desejo era realmente curtir minha família, era ter gás para administrar a empresa, para brincar com eles. Só que definitivamente não foi o que eu vivi.
eu tinha uma vontade, eu não tinha vontade, aliás, de sair da cama, eu queria ficar só na cama, de tanto cansaço. Eu desenvolvi um problema na tireoide, eu me enchia de remédios para aliviar os sintomas, eu desmaiava, e com as crianças pequenas, na rua, eu sozinha com eles na rua, e quando eu ia desabafar com alguém, o que eu ouvia? Isso é normal, isso faz parte da sua correria, do seu dia a dia. E eram como se todos aqueles sintomas que eu vivi lá na infância, depois na adolescência, e era como se tudo aquilo da fase da faculdade tivesse se empilhado e potencializado. E algo no meu coração dizia que aquilo não era normal. E eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu não ia depender mais de medicamentos, de remédios. E eu fui, então, em busca de ajuda, de uma solução. Fui atrás de uma super médica especializada nessa área. E eu busquei ali que ela me ajudasse a sair daquela situação, de tanta dependência de medicamentos, de cansaço. Eu desabafei, eu contei detalhes para ela, de tudo que eu sentia, da indisposição, que eu não conseguia levantar da cama, que eu tinha dificuldade de perder peso e que eu continuava desmaiando com as crianças no meio da rua. E mostrei para ela a lista de medicamentos que eu tomava pior, gente, de tudo, é que eu sabia o quanto aquilo me fazia mal, todos aqueles medicamentos e todos aqueles sintomas juntos, né? Ela me ouviu, ela olhou a lista de medicamentos e falou que aqueles medicamentos estavam de acordo com as minhas queixas, que eu tinha que continuar tomando aqueles medicamentos, que não tinha muito o que fazer e que era assim mesmo. E eu falei para ela, não, eu não quero ficar nessa dependência, eu vim aqui porque eu não quero mais ter que depender de tantos medicamentos. E ela insistiu e falou que não existe não depender de tantos medicamentos, que não existe melhorar como eu estava imaginando, que era daquela forma mesmo e que ia ficar assim até o final da minha vida, até eu morrer. Sabe, eu respirei fundo, eu vi aquilo ali como uma sentença. Como assim tomar isso até morrer? Não existe outro caminho? É possível, deve existir outro caminho. E eu saí dali muito indignada, eu não aceitei aquela sentença e eu decidi que realmente eu ia procurar, eu ia buscar entender o que estava acontecendo comigo e o que realmente estava causando todo aquele cansaço. E eu creio muito que Deus interviu em toda essa situação e Ele me guiou e eu comecei então a fazer vários cursos, pós-graduação, criação de formulações. Tudo que era complexo eu conseguia transformar e deixar um pouco mais descomplicado e o mais natural possível. Tá fazendo sentido para vocês tudo isso? Vocês, por acaso, já passaram por alguma dessas situações? Anota aí no chat. Começa a anotar pra gente, por favor. Aí eu comecei a aplicar em mim tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu estudava, aplicava e em um mês eu senti mais disposição para brincar com os meus filhos. Eu comecei a administrar melhor a minha empresa. Eu não tinha mais tontura. A rotina era a mesma, correria com as crianças, a casa. Em 3 meses, eu comecei a reduzir meu peso. Imagina a minha autoestima como ficou. Senti muito melhor. E depois de 6 meses, eu já não tinha mais as crises de enxaqueca. E isso foi libertador. E de lá para cá, minha vida foi transformada, tem sido transformada. E não só a minha vida, mas eu tive a oportunidade de aplicar essa metodologia em outras pessoas. E aqui eu quero mostrar para vocês, compartilhar o caso da Thalita. A Thalita, ela teve endometriose, tinha 36 anos. Ela tinha indicação de cirurgia para retirada de 8 centímetros do intestino. Ela sofria com dores, com fortes dores e estava também com sobrepeso.
depois de aplicar essa metodologia na Thalita, não foi mais necessário que a Thalita fizesse a cirurgia. A Thalita ficou livre da cirurgia e hoje ela é uma nova mulher. Outra pessoa que eu quero compartilhar aqui com vocês é a Regina. A Regina, ela estava na menopausa, ela sofria com depressão, ansiedade, as vitaminas dela estavam muito baixas, ela tinha essa forte queda de cabelo. E depois de passar pela metodologia, gente, olha que incrível, ela é uma nova mulher. Isso é cabelo dela de verdade, hein? Não é aplique. Agora, a razão de estar aqui e dividir tudo isso com vocês e compartilhar com vocês essa metodologia aqui na internet é porque eu não me conformo em ver pessoas presas. Eu já tive nesse lugar. Muitos pacientes meus também, eles não desfrutavam de saúde, não tinham qualidade de vida, porque eles achavam que era normal. E eu não me conformo de ver pessoas gastando mais com remédios do que curtindo as suas famílias. E o pior, achando que tá tudo normal. Ou sabendo que não é normal, mas não tem força para sair e quebrar todo esse ciclo. E o meu desejo é que as pessoas sejam livres. Eu sei que essa metodologia transforma vidas e pode transformar a sua a partir da sua decisão. E eu sei que no fundo é isso que você quer. Por isso você está aqui, você se inscreveu para fazer essa Masterclass. E existe um caminho. O primeiro e mais importante pilar sobre esse caminho é a autoavaliação. E para que você entenda melhor a sua real situação de saúde, eu preparei para vocês uma triagem. E nós estamos hoje numa consulta, né? Eu falei para vocês inicialmente que essa é uma consulta. E você entrou no meu consultório e a gente vai passar uma triagem inicial. Então vamos lá, como é que vai funcionar? Essa triagem, ela contém 5 parâmetros para sua autoavaliação. Você mesmo vai avaliar você agora. E você pode responder de acordo com o que você tem contato. Então, você vai ver algo bem simples, é bem simples essa avaliação. Você pode aí pegar, de repente, um papel, ou você pode usar mesmo o próprio chat para anotar as suas respostas. Vamos lá? Vamos começar essa triagem, então? Olha só. Nessa primeira etapa, você vai começar pelos sintomas. Então, olha só, tá aparecendo aí para você os sintomas. Você vai pontuar de acordo com o que você sente. Então, tem lá escrito sintoma, e aí você vai pontuar se você sente falta de foco, esquecimento, rinite, e anota ali o que você sente, e depois a gente vai fazer uma somatória desses pontos. Rinite, gente, eu acredito que você sempre tratou a rinite com antialérgicos, com spray nasal, e isso só serve para amenizar os sintomas, mas na verdade, o que você precisa é tratar o seu intestino. Um intestino inflamado, ele traz inflamação para mucosas. Então, essa parte toda aqui nossa é revestida por mucosas. E desencadeia, quando o intestino está inflamado, desencadeia problemas respiratórios, desencadeia, inclusive, candidíase, porque você tem ali na vagina também a mucosa vaginal. Então, se você trata o seu intestino, você começa a melhorar não só da rinite, sinusite, mas de problemas respiratórios também, asma, bronquite, de problemas da saúde da mulher, como a candidíase, tudo envolvido no seu intestino. Acordar cansado. Você sabe qual que é a principal diferença de você dormir e descansar? Quando você dorme, gente, você pode até não lembrar do que aconteceu, porque você desmaiou, mas você acorda cansado. Agora, quando você descansa, então, além de dormir, você consegue descansar. E esse deve ser o objetivo. E eu não sei como é que tá o seu sono, como é que anda o seu sono. Pontua aí como é que anda o seu sono, hein? Porque isso daí é importantíssimo
para você começar a melhorar e ter mais disposição e energia. O sono, ele é importante para você ter toda a sua melhora de funções. E quando você sonha, você sabia que tem uma diferença de quando você sonha e quando não sonha? Quando a pessoa sonha, ela consegue produzir ali um sono profundo e coloca o cérebro para descansar. Então, sonhar é um sinal de que você está tendo uma melhor saúde do seu sono. Sonhar é quando você põe ali o seu cérebro para trabalhar no subconsciente. E melhor ainda quando você acorda e lembra do sonho. Aí é que as suas funções durante o sono estão ali todas em equilíbrio, em acordo, e o seu cérebro descansou bem. Queda de cabelo. Quem sofre aí de queda de cabelo? Você sabia que o seu cabelo, ele sinaliza de 8 a 20 anos antes problemas de saúde. Então, o seu cabelo, ele começa ali a cair, a afinar, de repente você fica com alguma entrada. E isso tudo é sinal de que precisa melhorar algo em você, de que você está precisando investigar. Então, o seu cabelo está mostrando que está faltando alguma coisa ali e você precisa ir atrás disso. Tudo bem? Conseguiram aí pontuar? Agora a gente vai para o próximo. Alimentos. Alimentos crus. Vocês fazem ingestão de alimento cru? Saladas. Tudo isso, gente, tá associado ali com alguns parasitas. Eu vou falar mais aqui para vocês depois, mas olha só. O tomate, a alface, o sushi, tudo que é cru. Pensa, tudo que é cru. Eles contêm parasitas. E um dos parasitas é chamado de ancilostoma. Olha que nome complicado. Mas é um nome difícil. E ele ama as células do sangue e pode piorar ainda mais o quadro de anemia. Então, de repente, você está tratando aí anemia, não melhora nunca, pode ser um bicho da salada que você está comendo, que está tirando os seus nutrientes. Agora, esse eu quero que vocês acompanhem comigo, olha só. A tênia, gente. Agora, imagina o quanto de nutriente esse bicho tira de você. Nojento, né? Mas é verdade, gente. Ele fica grudado ali na parede do seu intestino e só sugando ali os seus nutrientes. De 10 a 30 anos esse bicho pode ficar ali no seu corpo e ele pode vir, imagina, numa saladinha ali, crua, que não foi bem higienizada, ou até mesmo em casa, tem que ter muito, muito cuidado, gente. Então, se você come alimento cru, pontua ali também. Agora, para retirar os parasitas, é necessário também ter ali um critério. Então, não é para sair à torta direita ali tirando parasitas, tá? E esses parasitas, eles podem, inclusive, impedir que você ganhe massa magra. Eles podem impedir, inclusive, que você melhore o seu foco e concentração. E o sono também. Então, tem muita gente que range o dente, não dorme direito, tem a ver com parasita. Leite e derivados. O leite vai conter a lactose, que é um açúcar, e a caseína é uma proteína. Ambos vão causar ali processos alérgicos e de irritação. Olha só, por que é tão confuso e tem essa polêmica toda? O açúcar, gente, ele precisa ser quebrado, né? Então, o açúcar, todo açúcar que a gente consome, seja o açúcar branco, o açúcar da fruta, todo tipo de açúcar precisa ser quebrado. E a lactose é um açúcar. Acontece que ela precisa de uma enzima para quebrar, que chama lactase. E o nosso corpo só produz essa enzima, nós produzimos essa enzima até por volta de 3 anos de idade. Então, por isso a gente, né, quando é bebê, mama e tá tudo bem. Agora, o problema é que os bezerros crescem e continuam tomando leite. E o corpo não tem essa enzima para quebrar esse leite. E aí esse açúcar sobra e fica alimentando os bichos. Sabe aquela tênia ali? Então, ela come esse açúcar que sobrou do leite que não foi bem digerido. Isso vai inflamando o seu intestino e inflamando também o seu sangue. A mesma coisa, bem ali nessa linha de pensamento, acontece com o glúten. Ele vai também precisar ser quebrado, mas por ser uma molécula muito grande, uma proteína,
muitas vezes não vai ser bem digerida, vai sobrar e vai alimentar os bichos. O que vai fazer? Vai fermentar o seu intestino e vai vazar o seu intestino. Tem até um nome para isso, chama leaky gut. Quando essas toxinas elas começam a vazar, é como se estivesse vazando fezes para o seu sangue, toxinas das suas fezes no seu sangue. E basta você analisar, de repente você tá aí, não, imagina, analisa a sua barriga. Percebe se ela está muito estufada, fermentando, com barulhos, gases muito fétidos, muito fedido. Então, tudo isso é processo de fermentação que está alimentando os bichos, está alimentando ali as bactérias, e essas bactérias, elas vão matando você aos pouquinhos. Mas é coisas que dá para resolver. O açúcar e o carboidrato, outro grande vilão que todo mundo fala muito. Ele segue essa linha de fermentação. Falei para vocês que o açúcar tem que ser quebrado. E se ele sobra, ele começa a lhe causar mal. E o pior ainda, ele começa a danificar o seu sangue, os seus vasos sanguíneos. É como se ele estivesse enferrujando ali por dentro. E os grãos, eles vão causar alguns malefícios também. Porque, por exemplo, o amendoim é uma fonte de fungo. E um sinal de que você pode estar ali contaminado com muitos fungos, unhas com micose. Unha com micose pode corresponder ali a um intestino com muito fungo. Manchas pelo corpo, aquelas manchas brancas, sabe? Cheiro forte nas suas fezes, muitos gases, tudo isso está ligado à contaminação com fungos. Agora vamos para o próximo aqui, contaminantes. O que são esses contaminantes? Coisas que você tem contato. Então, pontua aí o que você geralmente tem contato. Perfumes é uma coisa que você costuma usar com frequência. E, de repente, você já até sentiu enjoo de algum perfume, sentiu uma dor de cabeça. E você achou que era o perfume que estava forte. Não, era o seu corpo que estava rejeitando. Não queria mais aquele perfume ali em você. Os perfumes, eles têm uma mistura muito grande de substâncias, de químicas. E algumas pessoas são mais sensíveis que as outras, e o corpo vai sinalizar. Então você vai sentir enjoo, pode sentir uma coceira, até dor de cabeça. Produtos de limpeza, gente, o cloro, olha só. Para as pessoas que já possuem problemas alérgicos, problemas na pele ou respiratórios, é importante ficar bem longe do cloro, bem longe. Por quê? Porque você vai sensibilizando cada vez mais que você utiliza. E quando eu falo longe, é inclusive da água que você toma banho. Por quê? O cloro você vai ter ele ingerindo e vai ter também na água do banho. E esse cloro, ele vai diminuindo as suas defesas do seu organismo. Ele vai, inclusive, inflamando mais a sua tireoide, porque ele vai competir com o iodo. O cloro, o flúor, eles competem com o iodo. E vai enfraquecendo a função da sua tireoide, vai inflamando mais. Existem várias formas para resolver isso, eu vou falar mais à frente para vocês. Alimentos com corantes e cosméticos, maquiagens, então tá todo nessa linha aí de corantes. Vão conter metais pesados. Eles vão conter chumbo, mercúrio, alumínio, níquel. E imagina você lá passando uma maquiagem com muito metal pesado, com muito mercúrio. Isso tudo vai trazer alergia, vai trazer de repente uma dor de cabeça. Então, muitas vezes você já utilizou, sentiu ali uma queimação, uma coceira e achou que não era nada, mas era o seu corpo já falando que não estava aceitando muito bem aquilo, tá? Cigarro e álcool são altamente tóxicos. A gente não precisa nem falar sobre essa consequência toda. Agora, o pior do cigarro e do álcool é que se você utiliza desde jovem, antes, por exemplo, de você ter filhos, isso contribui para a piora da vida do seu filho. Por quê? Você vai lesionar o seu fígado e o seu pulmão. E ao você produzir um bebê, você já manda essas células mais fracas do pulmão e do fígado, e o seu filho, ele
também vai ter essa consequência. Isso vale também para os avós. Isso explica por que, de repente, você que já tem aí um filho, um bebezinho, já nasceu tendo aí mais dificuldade respiratória, uma bronquite, uma sinusite, uma anemia, porque de repente ele herdou essas células aí mais fracas dos avós também. Então, se você conhece alguém que pretende ser mãe, já depois manda essa live aqui no final para que ela também entenda e tenha esses ensinamentos também. Agora, depois que você já descobriu aí os seus resultados, eu vou pedir para que você, então, faça a soma. Primeiro, deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Calma aí que o negócio tá indo sozinho aqui. Pera. Voltamos, pessoal. Deu um errinho aqui, acho que travou um pouco, mas agora vai. Olha só, queria comentar isso daqui com vocês. Algumas pesquisas que mostram em relação aos perfumes como contaminantes. Falei aqui para vocês que tem muita substância química. O uso do cloro, eu comentei aqui para vocês também em relação à água. E olha só, um outro estudo também que fala da asma e corante. Então, vocês estão vendo? Nada disso eu tô tirando da minha cabeça. Tudo isso aqui tem estudo sobre isso. E falei também de fumo passivo, como de repente a pessoa que tá perto de quem fuma vai sofrer muito mais. Vamos lá para remédios então agora, que é o próximo que vocês vão avaliar. Então, olha só, vocês têm aí o primeiro, paracetamol. Paracetamol, gente, é utilizado com muita frequência como um analgésico, mas você precisa ter atenção para a saúde do seu fígado. O paracetamol, ele tem uma ação hepatotóxica. O que isso quer dizer? Que ele vai intoxicar, vai inflamar o seu fígado. Então, se você utiliza muitas vezes uma concentração muito grande, você tem que dar atenção para o seu fígado, principalmente se o seu fígado já está aí com gordura, já tem algum tipo de alteração. O omeprazol, ele é muito utilizado para proteger o estômago. Porém, ele deveria ser usado no máximo 4 semanas. 4. E tem pessoas que usam por anos. Você deve utilizar aí e não é legal usar muito tempo, porque ele acaba diminuindo a absorção de vitamina B12 e levando danos no seu DNA. Gente, dano no DNA gera depois câncer. Então, preste bastante atenção. Estatinas são os medicamentos para colesterol, que também são muito utilizados, você deve utilizar aí. E ele vai diminuir ainda mais a sua disposição. Tem uma triste notícia para você. Por quê? Porque ele vai diminuir a coenzima Q10. Ela é muito importante para ativar a nossa mitocôndria. A nossa mitocôndria é como se fosse uma usina dentro da nossa célula que produz energia. Se você não tem muita energia, você vai ficar mais cansado e os seus órgãos começam a adoecer. Enalapril, medicamento para pressão arterial, para equilibrar a pressão, traz um grande desequilíbrio para a parte sexual. E o glifage, muito utilizado também para quem tem diabetes, está pré-diabético e tal. Ele ajuda a diminuir a circulação do açúcar no seu sangue. Mas eu sei que tem pessoas que, porque tomam medicamento, então começam a abusar ainda mais do açúcar. E começam a mandar mais açúcar ainda para dentro das células. Isso vai danificar ainda mais as células, porque você está jogando mais açúcar lá para dentro. Fizeram aí? Vamos lá para a doença crônica agora? Então, olha só, a primeira que a gente tem aqui, para você pontuar, gordura no fígado. 25 a 30% da população dos brasileiros tem gordura no fígado, gente. E metade desse número piora. Isso é uma pesquisa que saiu no Globo. Bom, o fígado, ele é um órgão extremamente importante. Ele vai fazer a limpeza do seu corpo. E se ele tiver uma camada de gordura ali nele, vai trazer bastante complicação. Isso vai acumular ali a toxina, porque não vai limpar. Imagina a sua casa, se você parar de limpar, como é que vai ficar? O fígado é a mesma coisa. Se ele estiver ali muito ocupado, ele vai acumular toxinas, lixo em você.
E o açúcar é um dos que contribui para esse aumento de gordura no fígado. Diabetes, gente, olha lá, nosso terceiro tópico. Diabetes, 13 milhões dos brasileiros sabem que tem diabetes, fora todo o resto que não sabe, que tem os sintomas e não sabe, que dizem que são pré-diabéticos. Então, cuidado com esse pré-diabético também. Acredita que dá tempo de fazer alguma coisa, então recebe esse diagnóstico pré-diabético e tal, e vamos lá, né, naquele modo deixa a vida me levar, e não faz ali uma dieta, depois passa um tempo, e aí percebe que esse nível, que esse volume de açúcar, ele aumentou. Então, eu tenho uma má notícia para você. Se você ficar esperando o seu resultado de exame dar como diabético, você, infelizmente, já vai estar num estágio assim, um pouco mais avançado de degradação ali das suas veias, dos seus vasos, dos seus órgãos, porque lembra, falei para vocês que o açúcar ele vai enferrujando você. Então não espera dar positivo, já começa, né? Vamos começar a fazer alguma coisa. Doença autoimune, então tem várias doenças autoimunes, e a que mais tem afetado mulheres e homens também, mas mais mulheres, são as alterações da tireoide. Então, pessoas com alterações na tireoide, e às vezes nem sabe, gente, o que é pior. Ela começa a ter muito esquecimento, aumenta o peso, queda de cabelo, cansaço, ansiedade, depressão. Então, muitas dessas alterações estão ligadas a problemas na tireoide. Pressão alta. Eu escuto muitos pacientes falarem que a pressão da família é alta e eles também vão ter por consequência tal, e é por conta, né, do pai ou da mãe. Mas será mesmo que precisa ser assim? Ou, de repente, se você começar a beber mais água, fazer exercícios, você equilibrar os minerais, você pode fugir dessa realidade, sair dessa regra de que o pai tem, a mãe tem e você tem também. Então, se você começar a mudar o seu estilo de vida, você melhora a sua circulação e você vai melhorar também essa condição e pode até não desenvolver a questão da pressão alta. Doenças no intestino, essa tem sido muito falada, tem crescido muito o número de diagnósticos de câncer de intestino, e a educação sobre a saúde do intestino é quase zero. E nosso intestino, gente, ele liga a nossa imunidade profundamente com as emoções. Sabe aquele ditado assim? Ah, fulana tá enfesada. Literalmente, quando uma pessoa ela tá com o intestino cheio de fezes, ela fica irritada. Então, esse ditado, estar enfesado, está relacionado a isso. É um intestino que tem muitas fezes. E essas fezes, elas vão gerar ali um acúmulo de toxina e você vai ficar irritado, vai influenciar ali na produção de serotonina mesmo. Então, ficar vários dias sem ir ao banheiro não é normal, tá? Mais de 2 dias sem ir ao banheiro não é normal. Se você não toma água, isso piora. E sabe o que acontece quando você não toma água? O seu intestino precisa de água para que as fezes ali, né, tenha todo o desempenho. O seu corpo começa a absorver a água do seu intestino, que tá cheia de toxina, cheia de fezes. Olha só que coisa. Então, se eu fosse você, começava a tomar água, senão o seu corpo reabsorve água de cocô. Isso não é legal. Bom, espero que vocês tenham chegado agora no resultado. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer? Olhar, observar todos os resultados ali e fazer a soma. E agora, a gente vai perceber qual é o seu resultado, que faixa você tá. Então, se você tem aí um resultado de 0 a 50, você está na porção de pouco urgente. Então, vocês estão aqui no meu consultório, estão passando aqui por uma triagem, e agora eu vou entender se você vai permanecer aqui no meu consultório, se você já vai ter alta. Tudo vai depender do seu resultado.
Então, se você tá de 0 a 50, seu caso não tá tão assim, você tá pouco urgente. Agora, se você tá na faixa de 50 a 200, o seu caso começa a ficar urgente e você precisa ficar aqui em observação. Então, não sai dessa live, fica aqui porque você está em observação. Sinta-se em observação. Para quem tem resultado de 200 a 350, seu caso é muito urgente. Você vai precisar ficar internado aqui nessa live. Você também não pode sair. E se você está na faixa de 350 a 500, seu caso já é de emergência. Não tem uma boa notícia para você. Você vai precisar ficar na UTI. Olha só. Então, agora, depois que você passou por essa triagem, já sabe qual é o estágio que você tá, urgente, muito urgente, emergência. Vamos, então, abrir uma porta e essa porta se chama inflexão. E a inflexão, gente, depois de vocês analisarem, vocês se autoanalisaram aí nessa triagem. Essa inflexão é um momento de decisão, é um momento de mudança de direção. Olha só, observe aqui nessa imagem, nessa situação. Você está nesse ponto, a sua saúde hoje está nesse ponto. E você pode chegar ao máximo de glória que deveria ser o seu objetivo, tá? Então, o seu alvo tem que ser aquele troféu ali, você chegar naquele ponto. Mas, dependendo das suas decisões, você também pode chegar num outro ponto que não é muito legal. Olha só. É no ponto onde muita gente torce para não chegar, para não ir. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha só, esse caso de uma pessoa que decidiu não se conformar. Ela decidiu que não ia ficar dependente de medicamentos depois de ter tido um resultado, um diagnóstico de colesterol muito alto. E ela não apenas, não vou tomar mais os medicamentos, mas ela tomou uma decisão de melhorar a sua alimentação, de praticar exercícios, até matriculou-se numa academia e tá tendo melhora. E hoje ela tá tendo ali um outro nível de saúde por causa da escolha que ela fez. Agora eu quero compartilhar com vocês a história da Preta Gil, que teve o seu diagnóstico de câncer. E uma das coisas que ela relata ali antes é que ela tinha muitas crises, tal, de enxaqueca, e ela não parava para cuidar da sua saúde. Ela diz até que as crises de enxaqueca, o cansaço foram uma bênção, porque fizeram ela parar para observar o que estava acontecendo. Você sabe a sua situação atual de saúde? Você sabe que as suas escolhas, elas vão determinar se você vai cuidar da sua saúde ou se você vai precisar parar depois para cuidar da sua doença amanhã. A Simone é um outro caso, muito comentado também, e uma das questões aqui que me chamou a atenção no caso da Simone é que ela coloca que tinha uma alimentação muito saudável, praticava exercícios, mas ela parou para entender o que estava acontecendo quando ela começou a sentir muito cansaço, um cansaço excessivo. Então percebem que o cansaço é uma questão que importa muito. Então é necessário prestar bastante atenção naquilo que você está sentindo. Se você sabe hoje do seu estado atual, o que você vai fazer? Se a sua saúde não é prioridade para você, se você não parar agora para observar o valor da sua saúde, então você está, infelizmente, no lugar errado. Mas, se você tomou a decisão de não ficar refém de medicamentos, de ter saúde esse ano, em 2024,
Então é com você que eu quero falar, eu preciso falar com você. Essa é a sua oportunidade. Chegou agora o seu momento de inflexão, de decisão. Assim como essa mulher, ela decidiu ter saúde, qual vai ser a sua decisão? Olha, hoje nós estamos aqui no programa apresentando para você e eu vim aqui porque esse programa, ele vai te ajudar a ter, de fato, muita energia e disposição. Eu imaginei aqui uma trilha, e eu vou mostrar agora aqui para vocês. Essa é a trilha da saúde. Conheçam agora a trilha da saúde. Na primeira fase, olha só, na primeira fase do programa Power Life, você vai descobrir em que lugar da trilha você está. E por que descobrir o seu lugar na trilha é tão importante? Porque uma pessoa que tá, por exemplo, aqui, olha, na quarta casa, ela está numa situação diferente de quem está na primeira. E quem está na primeira casa, que é ali onde tá o caixãozinho, ela está numa situação diferente de quem está na sétima casa. Então, é necessário entender onde você está, porque dependendo do nível, você pode prejudicar a sua saúde ao invés de melhorar. De repente, nessa avaliação que a gente fez agora, você come muito cru e descobriu que tem parasitas. E aí não dá para você sair correndo aí e seguir qualquer receita para tirar parasitas, para desparatizar. Porque há contraindicações para homens, para mulheres. E isso pode prejudicar a sua saúde. Então, se você tem predisposição genética, o que você vai fazer? Quais os contaminantes você tem contato? Você sofre com rinite, colesterol alto, baixa do libido, disfunção erétil? Sim, tem muitos homens que sofrem e isso está ligado também com diabetes. E muita gente não sabe. Quantas horas de sono você tem por dia? Você consegue dormir a noite inteira? Então, todas essas variações, elas te colocam em lugares diferentes nessa trilha. E por isso que aqui no PL, no Power Life, é o único que vai te ajudar a evoluir. Você vai evoluir de acordo com o seu estado atual. E quando eu conheci a doutora Débora, eu estava pesando 142 quilos, sem disposição, com a saúde muito debilitada. E já na primeira fase do programa, eu consegui chegar a 120 quilos, perdendo mais de 22 quilos. E hoje eu consigo ter energia e disposição todos os dias para trabalhar, para curtir a minha família e para poder aproveitar a vida. Eu me sentia muito cansada, eu tinha muita retenção de líquido. Até pra mim subir o morro da onde eu morava era difícil, eu sentia dores nas pernas. E ali eu descobri que eu estava muito inflamada, que eu estava com gordura no fígado, que eu estava com problema na tireoide, né, com hipotireoidismo. E eu comecei a ler todo o meu processo. E agora eu estou mais disposta, voltou toda a minha energia, meu cabelo tá com brilho, tá com vida. Hoje eu refiz os exames, eu não tô mais com problema na tireoide. Graças a todo esse processo, todo esse tratamento, está muito bom. As vitaminas, nem as vitaminas, né, que não tinha, agora tem. Deu muito bom, assim. O exame, eu estou muito feliz. Refiz hoje o meu exame e esse novo ano agora já vou começar com tudo, cuidando do meu corpo. Tem coisa melhor do que a gente ter uma vida saudável, da gente ter disposição para cuidar dos filhos, para cuidar do marido, para trabalhar. A gente precisa dessa energia, desse cuidado. E não tem nada melhor, né, do que a gente estar bem com a gente mesmo. Eu sou muito grata à doutora Débora, que, olha, minha vida mudou depois que conheci a doutora Débora. Incrível, né, pessoal? Isso porque só foi na primeira fase do programa. Imagine a segunda, eu vou explicar para vocês agora. Na segunda fase do programa, você vai observar que o seu corpo ele vai estar respondendo de uma forma diferente. Então, o seu sono vai ser outro, você vai acordar com muito mais disposição para treinar, para brincar com seus filhos.
vai emagrecer e a sua capacidade de concentração vai mudar. Por quê? Porque você vai estar desintoxicando o seu organismo de forma certa. Mas, doutor, é rápido assim? Sim, é muito rápido. No Power Life é muito rápido. Olha só esse print aqui de alguns resultados de pessoas que tiveram uma melhora significativa, dormindo bem, percebem que tá com sono profundo, sentindo menos estressada, as roupas mais leves, olha que delícia. Autoestima lá em cima, né? E autorizou que a gente postasse, trabalha na praia, olha só, no sol, cansada e tal, e mesmo assim em pouco tempo ela estava sentindo muita disposição, a disposição dela mudou bastante. Legal, né, gente? Pessoal, na terceira fase, desculpa, ainda tem mais um aqui, ó, olha só, depois de 30 dias, então percebam, não leva tanto tempo assim. Depois de 30 dias, ela começou a sentir o corpo mais leve, perdeu peso, pernas estavam sentindo pesada, começou a melhorar, e melhora do ânimo, até para namorar, gente. Olha, salvando o casamento, Power Life, olha só que legal. Que pena que não começou antes. Então, ela tá tendo toda essa boa evolução e sou grata, muito grata por ela ter compartilhado isso com a gente. Agora sim, vamos lá. Na terceira fase, é a fase da consolidação. É a fase onde você vai manter todos os resultados. Então, quando chegar aqui, você vai ter muita disposição, mas muita disposição. E como é que você vai continuar com isso todos os dias? Como não voltar para o estado anterior? Como você vai ter esses resultados aí se multiplicando por vários dias, mesmo dando aquela vontade de comer aquele docinho. Como ter uma Power Life plena. Isso é isso que você vai aprender nessa fase de consolidação. Olha só, dentro do Power Life você vai encontrar aulas gravadas. Nós teremos 4 encontros semanais, 2 consultas premium. Serão 100% online e ao vivo. Doutora Débora, mas eu consigo participar, eu não consigo participar ao vivo. Vai ficar tudo gravado, gente. Fica tranquilo porque vai ficar gravado. Quem participa do Power Life, olha que incrível que vai ter a oportunidade. Treinos, exercícios, e todo mundo sabe da importância, como é importante. Mas tem muita gente que, não tenho tempo e tal. Então, eu já pensei nessa desculpa de vocês e coloquei dentro do Power Life exercícios para que você possa fazer em casa. Então, eu chamei um personal, o Breno Mota, e ele personalizou para os alunos do Power Life treinos para fazer em casa. E ele não só personalizou, mas deixou já tudo gravado, já está tudo pronto na plataforma. E quando você tiver acesso ao programa, você vai poder fazer esses exercícios em casa. São planilhas que facilmente ele venderia por 1.400, 1.440 por aí por pessoa. Mas para os alunos do Power Life, eles vão receber todos esses treinos de forma gratuita. Tem mais uma questão que eu preparei aqui para vocês, porque eu sei que tem aquela questão do apego, né, com docinho, e aqui no Power Life, que é um programa de restrições, mas não de deixar você ali sem os seus docinhos. Então, eu vou liberar para vocês um Power Food. O que é o Power Food? São 30 receitas de doces, sem glúten, sem lactose e sem açúcar, preparados por uma nutricionista, a doutora Eliana. E são para vocês que são formiguinhas de plantão. Comerem esses doces sem culpa
e de uma forma mais saudável. E falei também da questão dos parasitas. Vocês viram lá a Tênia, deva ter ficado ali, né? Alguém ficou, será que eu tenho ou não? Na avaliação, você deve ter ali percebido. Pode ser que você tenha, e eu acredito que você tenha. Então, o que o aluno do Power Life vai ter? Vai ter a desparasitização. Você vai receber formulações de tinturas para mandar manipular. E você, então, vai ter um resultado de desparasitização de forma mais natural e no tempo certo. Existe um tempo certo para fazer isso, existem critérios. E o resultado vai ser melhor concentração, mais energia e disposição e menos ansiedade também. Por quê? Porque você vai começar a remover esses parasitas que estão causando todo esse problema em você. E esse protocolo, gente, foi eu que formulei. E ele teria, em média, um custo de R$ 890 para os alunos do Power Life. Também está incluso esse protocolo. Eles vão receber esse protocolo no programa. Agora, para as pessoas que são, assim, muito comprometidas, para vocês que decidiram ter saúde e querem fazer parte do programa, vocês terão a oportunidade de fazer um teste personalizado epigenético. Como isso funciona? Você vai descobrir individualmente quais são os alimentos que são incompatíveis, são compatíveis com o seu corpo e quais os parasitas e as toxinas que estão ali causando mal em você. Esse teste, ele tem um alto custo, em torno de R$ 1.200. Só para ser feito de forma individual. Por isso, apenas para as primeiras 5 pessoas que entrarem para o programa Power Life, elas vão receber essa avaliação. Será que você vai ser um dos 5 primeiros a entrarem para o Power Life? Então já se prepara aí. E tem mais, hein? Para quem é hiper, mega comprometido, eu já decidi que você já decidiu que faria parte. Eu já decidi que vou cuidar de você. Agora eu quero saber se você já decidiu fazer parte do Power Life. Então, para você que já está super decidido, eu tenho também algo assim valioso para você, que está esperando você. Eu vou acompanhar a primeira pessoa que fizer essa decisão por 6 meses para avaliar os seus exames de forma individual. Esse acompanhamento, ele custa em torno de R$ 2.400. Então, eu estou falando de um acompanhamento individual para 6 meses, porque é um acompanhamento com alta complexidade, personalizado, e eu vou presentear essa pessoa que está totalmente decidida e que será o primeiro a participar do Power Life. Doutora, e quanto eu vou investir? Porque imagina o quanto de retorno você vai ter no programa Power Life. Se somássemos todos os bônus, você vai receber aqui no programa, chegaríamos a um total de R$ 6.150, mas isso é o de menos. Isso é o de menos. Porque, de verdade, gente, o que me preocupa? Olha só. Existem pessoas que fazem, né, a gente fez algumas pesquisas aqui, e gastam em torno de R$ 300 por mês com medicamentos. Anualmente, isso daria facilmente 3.600. E esse dinheiro faz a diferença, não faz? Olha só essa pesquisa aqui. Idosos gastam mais com remédios. Então, 70% da sua renda com medicamentos, 70% da sua aposentadoria. De verdade, gente, quanto custa você acordar com mais energia? Olha só, as pessoas, elas se preparam para aposentadoria, fazem, né, planos, vou viajar, vou ter
enfim, agora eu vou viver, tem muita gente que diz, mas gastam todo o seu dinheiro, o seu pagamento com remédios e não tem saúde para curtir a aposentadoria. Então, tudo aquilo que a pessoa sonhou, imaginou, agora eu vou viver, vou viajar, não tem dinheiro, porque não cuidou da saúde. Se vocês não cuidarem agora que podem, vocês, infelizmente, vão precisar cuidar da doença mais tarde. Quanto custa? Eu vou de novo fazer essa pergunta, porque eu acredito que você precisa ter essa consciência. Quanto custa para você conseguir acordar, ter energia, disposição, fazer as tarefas do dia sem ficar se arrastando? Quanto custa a priorizar a sua saúde? Quanto custa a sua vida? Olha, aqui o Power Life, toda essa possibilidade de vida, de mais energia, disposição, você tem isso por 12 vezes de R$ 69,70. Então, se você é essa primeira pessoa, se está entre os 5, o link já está aí disponível para você. Já está no chat. Você ainda tem a opção de adquirir o Power Life à vista. E esse link já está aí. E não para por aí, gente. Presta bastante atenção nisso. Eu preparei uma garantia. Por lei, você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro, para pedir o seu reembolso. Mas eu te dou 14 dias para você ver se é isso mesmo que você quer. É só você, de repente, me mandar um e-mail para o suporte que nós vamos enviar. Se você não ficar contente, se você perceber que não é isso que você quer, nós enviamos o seu dinheiro de volta. Tudo continua bem entre a gente, tá tudo bem. Agora, se você tem muito interesse em participar, mas de repente tem medo, não sei como é que funciona, se vai dar certo, eu vou falar para vocês. Quero olhar bem pertinho aqui de vocês e vou dizer para vocês. Eu confio na metodologia, na minha metodologia. E para tirar todas essas preocupações, quando você faz esse investimento, eu estou ali acompanhando você frequentemente. Se você entrar no programa e em 90 dias você não tiver os resultados, eu vou fazer uma consulta individual com você. Então, entrou no programa, 90 dias não teve resultado, eu faço uma consulta personalizada, vou fazer recomendações personalizadas para você. Se mesmo assim você ainda não teve, depois da consulta personalizada, com todas as indicações, você não tiver tido resultados mínimos, você fica tranquila, fica tranquilo, que eu devolvo para você o seu dinheiro da aquisição do Power Life, mas R$500 do meu bolso, só pelo fato de você ter se disponibilizado a cuidar da sua saúde através da minha metodologia. Bom, depois de passarmos esse tempo aqui juntos na Masterclass e você descobrir essa oportunidade, você tem agora 3 caminhos. O primeiro, ignorar tudo que você aprendeu, continuar a sua vida como a sua saúde, do jeito que tá, como se você não se importasse. Eu acredito que vai ser difícil, porque quando você estiver com dores, você vai lembrar de mim. Tentar se automedicar, tentar, de repente, ter esses resultados sozinhos e gastar muito. E talvez você não vai chegar em resultado nenhum. Agora, a terceira opção é você entrar no programa na certeza de que você vai aplicar e que vai dar tudo certo. E se por acaso algo não der, você tem o seu dinheiro de volta. A decisão de ter saúde é sua. E se você decidiu, eu quero te ver lá no Power Life. Obrigada pela participação de todos nessa Masterclass.
Me conta aqui no chat o que você aprendeu, o que ficou de resultado aqui para você depois dessa Masterclass. Gratidão, pessoal. Gratidão a todos que participaram e quero ver todos vocês lá no Power Life. E quando eu conheci a doutora Débora, eu estava pesando 142 quilos, sem disposição, com a saúde muito debilitada, e já na primeira fase do programa eu consegui chegar a 120 quilos, perdendo mais de 22 quilos, e hoje eu consigo ter energia e disposição todos os dias para trabalhar, para curtir a minha família e para poder aproveitar a vida. Eu me sentia muito cansada, eu tinha muita retenção de líquido. Até pra mim subir o morro da onde eu morava era difícil, eu sentia dores nas pernas. E ali eu descobri que eu estava muito inflamada, que eu estava com gordura no fígado, que eu estava com problema na tireoide, né, com hipotireoidismo. E eu comecei a ler todo o meu processo. E agora eu estou mais disposta, voltou toda a minha energia, meu cabelo tá com brilho, tá com vida. Hoje eu refiz os exames, eu não tô mais com problema na tireoide. Graças a todo esse processo, todo esse tratamento, está muito bom. As vitaminas, nem as vitaminas, né, que não tinha agora tendo. Deu muito bom, assim. O exame, eu estou muito feliz. Refiz hoje o meu exame e esse novo ano agora já vou começar com tudo, cuidando do meu corpo. Tem coisa melhor do que a gente ter uma vida saudável, da gente ter disposição para cuidar dos filhos, para cuidar do marido, para trabalhar. A gente precisa dessa energia, desse cuidado. E não tem nada melhor, né, do que a gente estar bem com a gente mesmo. Eu sou muito grata à doutora Débora, que, olha, minha vida mudou depois que conheci a doutora Débora.